E aí, galera, como vocês estão? Já estava com saudade? O último Religa Cast foi topzera das galáxias. E que bom que você está conosco, você, sua família. A casa está cheia? Tá todo mundo em frente à TV? Está iniciando o 8º. Caraca, mano, 8º episódio do Religa Cast. E hoje o estúdio tá lotado. Da graça de Deus, da bênção de Deus, nós temos pessoas aqui ilustres neste dia para estar com você, falando sobre vida, esperança. Ué, tá pensando o quê? Só porque é Setembro Amarelo nós vamos falar sobre vida? Nosso objetivo aqui é falar sobre vida, sobre esperança, sobre graça e verdade. Por mais que os dias são difíceis, desafiadores e o tema é pesado, desafiador para a gente trocar ideia, mas nós vamos conseguir trazer para você graça, verdade e bênção. E sabe quem está conosco aqui? Ela, a mulher de Deus, cheia da graça, mais conhecida como Meire Teixeira, nossa irmã Maria Amaral Teixeira. Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Obrigada. Nós também estamos com 2 jovens, o Lobato, mais conhecido como Mateus, não é brincadeira. Me conhecem mais como Lobato, mas tudo bem. E também estamos aqui com a Miriam. E agora eu vou pedir para que cada um aqui se apresente, fale aí sobre quem é você, a Meire, que está aqui com a gente, se apresenta aí, vovó, né? Vovó, apresenta mãe, esposa. Vai dar um alô pra galera, fala um pouquinho sobre você. Então, turma, eu sou a Meire, eu estou casada há 46 anos com o mesmo personagem, né? Lindo, maravilhoso, né? Mas é meu, tá? Só para deixar claro, né? E eu sou mãe da Raquel, do Jonatas e da Késia, e eu sou avó do Tomás e do Bernardo. Uau, né? Então, eu sou essa pessoa, eu sou a Meire. Eu tenho a formação em contabilidade e psicologia. Que né? legal. Estou caminhando aqui na igreja já há bastante tempo e hoje estou liderando o Ministério de Restauração, que é o Ministério Rever. né? Então, essa pessoa sou eu. Eita, Meire tá aí com a gente. Agora vamos lá, o Mateusão, fala aí um pouquinho sobre você. E, gente, semana passada eu estava aqui, sou o Matheus Lobato, né? Se você não viu o último episódio, assista, foi muito legal a conversa, e essa aqui com certeza também vai ser. Eu sou advogado, formado pela UFAM, presbiteriano, calvinista, reformado, noivo da Ábida. Então, pera. Meninas. Não olhem. Não olhem. Se olhar, glória a Deus, a Ábida foi vencedora. Ganhou. Eu acho que eu esqueci de falar semana passada, mas eu sou líder da parte de treinamento do Religados e coordenador do curso ALA, Adolescentes Liderando Adolescentes. Yes. E é isso, gente. E agora nós estamos aqui com a mais nova, mais jovem, a adolescente. Se apresenta aí, maninha. Eu sou a Miriam, sou filha do meu pai. Faz sentido. Sim, né? Pois é. Sou estudante, faço parte do Religados e do 15. Uau! Mas quem é teu pai mesmo? É o pastor Wesley Pardinho. Bênção de Deus. Que legal, que bacana. Gente, estamos aqui nesse dia, como falei, vamos falar sobre esperança. Sim. Mas trazer esperança para essa realidade do Setembro Amarelo. Que, graças a Deus, a sociedade, o mundo e a igreja tem olhado para esse viés. É um desafio muito grande. E aí a gente queria falar sobre essas possibilidades. Como caminhos, né? Opa, como assim, pastor? Possibilidade de suicídio? Mas quais são? Elas se tornam o quê? É questão física? É biológica? É emocional? É espiritual? E aí essa ideia pra gente ir trocando ideia, resenha. Aí Miriam vai pensando aí no seu grupo, na galera, no pessoal da escola, daqui da igreja, pá. O Lobato também, que na semana passada ele contou um testemunho em relação de um momento de vida. E nós vamos aqui, juntamente com a Meire, especialista em assuntos emocionais, né? Tem gabarito aí em questão psicológica, vai nos ajudar, a experiência ministério também. Você veio tá vindo aí de um retiro, né? Sim. E nessa área pastoral, de ministério. É o retiro do Conectar e Cuidar. O que é isso?
é cuidar de quem cuida de pessoas. Então, nós fomos lá para receber, não fomos para dar nada, só para receber. E é muito bom. Que legal. Isso e abrindo já esse leque desse cuidar de quem cuida, é muito interessante. Porque, já abrindo até mesmo esse ponto, né? O pai, a mãe, eles têm também essa tendência de ser levado para esse caminho de querer resolver a sua situação em tirar a vida? Aquele que cuida do adolescente, que cuida, né? Vamos pensar assim, o papel do homem, né? O cara tá ali se descabelando, corre atrás e não dá certo. Você como também pessoa voltada para contabilidade, finanças, que eu acho que seja também um dos papéis desafiador para a família atual, né? Um dos campos assim. Esse pai, essa mãe, eles precisam desse cuidado e em relação a esse mês, eles também às vezes acabam tendo como posso pensar assim, acaba sendo levado a tomar essa decisão por tirar a vida por conta dos desafios do dia a dia. Como que você vê, Meire? E dentro da sua experiência, você já chegou a tratar de alguma situação assim? Com certeza, isso acontece, é o mais comum. E as estatísticas mostram hoje que, a partir de 2020, uma pesquisa da Fiocruz, o número de pessoas com idade, mulheres a partir dos 39, eu estou falando de região norte, tá? Região norte. Não vou nem pegar Brasil, vou pegar região norte. Região norte, mulheres entre 30 anos a 59, aumentou o índice de suicídio. Uau. Homens, a partir de 60 anos, aumentou o número de suicídio na região. A nossa região está sendo considerada uma das grandes regiões onde acontece o maior número de suicídio no Brasil. Menos que São Paulo, né, que já era campeão há muito tempo. Mas o nosso crescimento é muito grande. E aí você pergunta assim, por que isso está acontecendo? Por causa da desesperança. O que se formou na mídia, na informação e nas vivências diárias? Que quem é jovem tem possibilidades de crescimento. Se você passou dos 50, você foi, usando uma expressão da mídia hoje, você foi cancelado. É verdade. Uau. Você não é mais um profissional adequado para o espaço. Então, um jovem vai ocupar o seu lugar. Por que isso? Bom, primeiro porque aquele homem lá dos 60, ou aquela mulher, ela vai ter uma dificuldade com as questões tecnológicas. Começa por aí, né? Se você perguntar assim, para mim, você é boa em Excel? Eu sou horrível em Excel. Você é boa em Word? Quebra o galho. Né? Então, assim, se eu fosse viver precisando usar o Excel, eu estava perdida. Então, é essa desesperança que vem sobre o homem, principalmente o homem, por quê? Porque a característica masculina é do provedor. Né? Ele é que tem que trazer o sustento para casa. E aí ele se sente impotente, incompetente. Uau. E aí ele desiste de ser o provedor daquela família. Por quê? Porque o suicida, ele diz assim, eu vou parar de sofrer. Eu vou desligar a minha luzinha e vai acabar tudo. Ele não fica pensando, e a minha mulher? E os meus filhos? Quando ele pensa nessa realidade, ele pensa, mas eu não vou estar vendo? Então, está tudo bem. Entende, pastor? Uau. Então, é essa vivência que nós temos atualmente. Então, a gente tem percebido então, que até a gente chegou a chamar um pouquinho a atenção, né, até no podcast passado, sobre essa palavrinha que você falou, sofrimento. Sim. Então, podemos já dizer que, até mesmo para já uma das respostas, né, o sofrimento já é um caminho. Sim. E aí, aproveitando a Miriam que está aqui, Miriam, você acha que na sua adolescência você passa por algum tipo de sofrimento? Já tem sentido alguma coisa? Sim, até que bastante na igreja, principalmente. Na igreja. E qual seria, assim, a sua realidade? Qual que seriam as possibilidades de um sofrer? Você podia dar um exemplo pra gente, pai e tal? Você, filha de pastor, as pessoas cobram bastante de mim. Sim. Isso já era meio que um sofrimento. Eu fico meio, me cobrando bastante, principalmente. Uau. Pela opinião dos outros. Pela opinião do... Falando
Isso é terrível. Meus filhos foram vítimas disso, né? Por quê? Porque a família pastoral ela é perfeita. O pastor é um semideus, ele não tem nada de errado. A mulher dele precisa andar na linha, não pode pisar na bola um minuto. E esses dois obrigatoriamente têm que gerar santo naquele ambiente. A realidade não é essa. Porque cada ser humano tem uma característica. A minha filha mais velha não parece em nada com o meu filho mais novo, segundo. E a terceira, nem em nada com os dois primeiros. Uau. São personalidades completamente diferentes. Então, a forma da mais velha olhar para Deus e adorar a Deus é diferente da forma do segundo, que é diferente do terceiro. E de responder no dia a dia na convivência. Aquilo que para a mais velha é mega, hiper, super importante, o segundo não é. Entende? E, às vezes, os pais e a sociedade acham que a gente precisa construir filhinhos em bloco. Tudo bonitinho. Põe na parede, tira da parede, aí está tão bonitinho, né? Olha, querida, não se preocupe com a cobrança. Você é única no reino de Deus. Ninguém vai ser como você. E apesar de você ser filha de um pastor, mas você é você. Você tem a sua essência. Deus criou você única. Não se deixe levar pelas cobranças. Não vai te fazer bem. E você jamais vai agradar alguém. Sabe qual é o segredo disso, pastor? É o amor próprio. Uau, legal. Quando nós conseguimos nos amar, nós não precisamos de mais nada. Porque o que a Bíblia nos ensina? Amar a Deus. Sim. E depois amar o próximo como o quê? Como a mim mesmo. Tá, mas eu não me amo, eu não me aguento. Como eu posso amar você? E se eu não amo você, eu vou lhe cobrar coisas que eu gostaria de ter, às vezes, de ser, e não sou. Mas eu vou cobrar de você. Porque eu preciso extravasar a angústia da minha alma, do meu peito. Entende? Então, o segredo, eu amo a Deus e eu me amo. Vou falar uma coisa para vocês se escandalizarem. Meu marido, pastor, me faz feliz 100%? Não. Por que não? Ele não é pastor, ele não é o marido. A Bíblia não diz que ele tem que cuidar de você. Tudo isso está certo. E ele se esforça. Mas ele é um homem e eu sou uma mulher. Nós temos sentimentos e comportamentos completamente adversos. Uau. Nunca serão iguais. Para mim, se eu pegar esse bloquinho de anotações e fizer um monte de florzinha aqui na capa, para mim é o bloco perfeito. E eu quero usar esse bloco. Para ele, se for um bloco cheio de florzinha, ele vai até deixar de lado, porque está muito frufruzinho. Entendeu a diferença? Brabo, né? E é brabo. Mas isso, a florzinha aqui me faz bem, me faz feliz, me faz perceber fêmea, delicada, entendeu? Da minha espécie. Essa é a diferença. Então, por isso ele não consegue me fazer feliz 100%. Ele vai fazer feliz na proporcionalidade que ele consegue. Legal. Né? Então, esse amor, ele tem que ser nosso. É de Deus e ele tem que ser... Eu me amo e eu cuido de mim. E é interessante, eu já fiz o curso de noivos com a senhora e o pastor Zanelli, né? Uhum. E a gente faz, eu e a Abby, um acompanhamento com o pastor Demétrios. E nós estamos lendo um livro que é Antes de Casar, né? Não lembro agora o nome da autora, mas logo no início ela fala que nós temos que... A gente não pode entrar num relacionamento na expectativa de ver o outro me fazer feliz. Sim, essa é a furada. Ou querer ser a razão do outro ser feliz. É a furada. Né? Nós temos que entrar no relacionamento tendo em mente que nós temos que ser felizes em Deus antes. Sim. Não adianta a gente procurar isso, porque é outra causa, eu vejo, assim, de ansiedade, depressão. Sim. E, por fim, suicídio. Né? É você colocar uma expectativa em cima do outro, né? E hoje o mundo bota N expectativas, desejo, etc., dentro dos relacionamentos, mas não olhar para o que tem que ser de fato. Né? Você olhar para Deus, olhar para Cristo antes de começar um relacionamento. Que aí quando os dois são felizes em Cristo, aí eles vão se unir e vão ser felizes de verdade. É verdade. Né? É verdade. É isso que eu tenho aprendido hoje, né? Junto desse acompanhamento.
Porque você não vai buscar no outro aquilo que você precisa preencher em você. Uhum. Você já tem. Sim. E o que ele te der já é ganho. É bônus. Entendeu? É ganho. Você já tem. Você está completo. Esse é o segredo. E esse eu acho que é um dos grandes desafios, principalmente, nós estávamos na semana passada, vou sempre estar fazendo alusão, que eu vai lembrando aqui uns flashes, sobre essa questão, podemos dizer a palavra da realização. E a adolescência, o amadurecer, essa fase de quem sou eu, essa resposta, né? Quem eu sou. Aí eu olho, vou fazer um exemplo, olho para Meire, pô, será que eu vou ter alguma coisa ali que eu posso pegar para fazer aquilo que eu devo ser? E é muito interessante essa parada do amar. Amar assim mesmo. Eu fui lembrando agora, assim, cara, na minha adolescência, eu me achava bonito, né? E eu tinha que me achar bonito, porque... Uma pessoa tinha que achar, né? O Lobato ia querer zoar, né? Você, alguém, fora minha mãe, porque eu que nem eu vou abrir aqui, o Jonas é um gatão, eu acho ele bonitão, mas ele tinha que se achar bonito, além da mãe dele. Pra quem não sabe, Jonas Amaral, Só né? o parêntese, fui eu que fiz. Então assim, mas esse lance, como você colocou, cara, eu pelo menos, eu me amar. Sim. Né? Eu olhava e falei, cara, você é lindo. Ah, pô, você tá sendo coach de si mesmo? Não, velho. Eu preciso me realizar sem Deus. Cara, é genial, genial. E acho que esse é um dos grandes desafios nessa atualidade. E como a nossa proposta é alcançar a galera aqui, o adolescente, o pai do adolescente, mano, se ame. Sim. Curta. E o interessante disso, sabe, que são os comandos que nós mandamos para o nosso cérebro. Isso é muito importante. Uau, legal. Porque quando eu começo a dizer, eu sou linda, eu sou uma pessoa maravilhosa, mega inteligente, então, assim, o meu cérebro começa a processar essas informações. E eu começo realmente a acreditar nisso. Embora você possa olhar para mim e dizer, você não acha ela linda. Mas a tua opinião não vai mudar a maneira como eu me percebo. Porque essa percepção é minha, não é a dele. Entende? Legal. Então, toda essa essência é o amor. E onde é que a gente começa a se descobrir para nos amar? Como é que a gente começa isso? É voltando à nossa criança. Opa! A nossa história, hoje, quem eu sou, quem nós somos, é só a nossa criança que cresceu. E como é a história da nossa criança? Às vezes a história da nossa criança é uma história triste. Ela é dolorida. Mas eu não posso culpar, tentar eliminar a minha criança ou ignorar. Eu tenho que olhar para a minha criança e ver quais foram as coisas positivas, apesar do caos. Porque tem positividade no caos. Né? Sempre teve. Deus é um Deus muito criativo. Então, sempre teve. Então, tudo começa lá, na minha criança, que eu preciso conviver com ela de forma saudável. A minha criança foi rejeitada, vamos supor. Minha mãe não me queria, tentou me abortar, mas não deu certo. Aí eu vim. Os sentimentos que eu vivenciei no ventre da minha mãe, eles passaram para mim. Ainda ontem eu recebi uma imagem de uma criança no útero. A profissional estava mandando para que a gente comece a entender a criança que havia comido, a expressão da criança que havia comido um alimento que ela não gostou e de um que ela gostou. Gente. Já no útero. Uau. Eu estou com a imagem aqui no meu celular. Então, a carinha de felicidade dela naquele segundo alimento é impressionante. Então, veja que as informações que nós temos sobre nós, elas vêm lá do início. E olhando para essa perspectiva, então nós podemos ver que as possibilidades desse viés do assunto de hoje, dessa desesperança, então ela pode ser formada tanto nessa questão biológica, psicológica, emocional, Sim. que no ato presente... Exatamente. Acaba... Uau. Todas essas áreas têm envolvimento com esse comportamento. Entendeu? Porque, veja bem, se
a serotonina está em déficit no meu organismo, eu vou me tornar uma pessoa triste, cabisbaixa. Eu não tenho capacidade de resolução de conflito. Uau. Mas se ela estiver bem, eu vou ter problemas, mas eu consigo resolver. Eu vou equilibrando. Então, essa é uma questão do meu organismo. Eu costumo dizer assim que as sinapses são como as nossas ligações de fio elétrico em casa, né? Ou onde a gente trabalha, que é aquele monte de fio, só que eles não são grudados, eles são separados, mas cada um tem a sua função. Então, se a serotonina está legal, essas sinapses vão acontecer naturalmente e satisfatoriamente. Se ela estiver em baixa, opa, deu tchutchu. Tem que buscar ajuda. Né? Tem que buscar ajuda. Por quê? Porque aí eu vou entrar num processo depressivo, e se eu estou num processo depressivo, tudo que eu penso, tudo que eu faço é triste. E aí vem uma outra questão, que é a questão espiritual. Oba, você já está triste? Então eu vou mandar mais mensagenzinhas para você se arrebentar. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho uma história. Aí eu vou voltar lá na minha história daquela mãe que me abandonou, que não me queria. Puxa vida, eu não tenho valor. Ninguém gosta de mim. E semana passada eu citei um livro que é o Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que é do pastor Peter Scazzeri. E ele começa também falando sobre isso. Ele conta a história dele, ele é descendente de italiano. E assim, ele tinha justamente essa questão. O pai dele era um cara rígido, né? um cara que não demonstrava emoções, não tratava bem os filhos. E ele cresceu achando que, por ser pastor, ele tinha superado isso, né? Ele tinha vencido isso. Só que mais para frente no casamento dele, ele começa a enfrentar dificuldades porque ele está repetindo os mesmos erros do pai. Sim. E aí ele começa a fazer uma análise de, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né, em todos os nossos aspectos, a emoção ela também está inserida nisso. Tá. Né? E aí ele vai olhar para as emoções dele, vai olhar para o que ele está passando, os sentimentos, e vai refletir e procurar justamente encontrar aquela criança que passou por toda essa dificuldade, olhar para ela e analisar e enfrentar essa dificuldade, enfrentar essas emoções que antes ele escondia, talvez como o pai dele fazia, para justamente superar esse desafio. E eu gosto muito desse livro porque ele traz muito nesse início isso, você parar e ouvir as suas emoções, sentir. Semana passada até falei no final, né? A primeira coisa que eu acho, né, que pode começar a fazer é você parar um momento de solitude e refletir sobre as suas emoções. Sim. Porque às vezes a raiva, a ansiedade, a profunda tristeza que leva à depressão, elas querem te dizer alguma coisa. Elas querem te mostrar e apontar para um caminho, não para você se afundar mais, mas para você mudar, lidar com seus problemas e mudar. Uma coisa interessante que o Matheus falou é a questão de... É um pastor, achou que estava resolvido. Questão da religiosidade. Sim. Entendeu? Se eu não olhar para mim como um ser pecador, como um ser que tem problemas, e correr atrás para resolver meus conflitos, eu não vou conseguir. Eu posso passar um tempo escondida na minha religiosidade. Eu tenho que ser perfeita, mas lá dentro eu estou para explodir. E a gente pode perceber isso nessa leva de suicídio de pastores que aconteceu ultimamente. Sim, verdade. Que tem a ver com isso, tem a ver com a solidão. Eu não posso abrir a minha caverna de horrores para o Matheus porque eu sou um pastor. O que ele vai pensar de mim? E aí eu vou segurando. Mas eu tenho as minhas dores, as minhas dificuldades. Né? Ou então, eu não posso conversar com as pessoas porque eu não confio. Né? Eu não confio, então eu também vou me fechar nessa história. E tem um dia que o corpo não aguenta. O corpo não aguenta, porque o corpo fala. Né? Vem o quê? Vem o sentimento. Sim. Aí a gente aponta para o coração, vindo a emoção, mas nunca foi, é no cérebro também. Sim. Aí a gente diz, vem, né? Aqui vem a ideia, aí vem a emoção e vem a ação. Nasce. Aí eu parto para fazer, entendeu? Mas primeiro começou aqui. Depois eu vivenciei o fato. Aí eu venho para a ação. E é interessante a gente pensar nessa questão, né? O corpo
corpo de Cristo, aonde, e aí, Vitor, minha cabeça está aqui fervendo em relação àquele que tem a mensagem da esperança. Sim. E aí, voltando lá no comecinho, tem a família da esperança, aonde a comunidade tem que olhar uma Miriam santa e irreparável, ela não pode pisar, não pode escorregar. Como ela falou, poxa, eu tô lá no Kines, ela tem que fazer os passos certinho, não pode, né? Se errar... Foi a filha do pastor. A filha do pastor. Não, e até puxando para Miriam, eu não sei se tu já passou por isso, mas, por exemplo, eu nem sou filho de pastor nem nada, mas quando eu era adolescente, por estar à frente, por ser presidente da UPA e tudo mais, quando tinha uma palavra que mexia no meu emocional, eu sentia o medo de ir lá para frente, às vezes, me colocar. Né? Vamos orar por quem está sofrendo. E eu tinha medo disso. Não sei como é que tu passa por isso. Hoje eu acho que até que o pessoal é mais livre nisso. Né? Eu sei porque eu já tive a oportunidade de trazer mensagens sobre esse tema para os adolescentes, e eu vejo muitos indo lá para frente, mas eu não sei como é que é para ti viver isso assim hoje. A vergonha, Sim, né? Eu não tenho vergonha. Vamos dizer que agora eu já me sinto mais liberta. Não gostou de mim? Se vira, irmão. Vai orar, vai jejuar. Se vira, vai gostar, porque eu sou assim, não quer ser meu amigo? De boa. Deus só vai enviar pessoas que vão fazer bem pra mim. Eu não sinto vergonha de ir lá na frente. Às vezes dá uma ansiedade, né? Mas, tipo, eu não tenho vergonha. Porque sou eu. Não tenho que pensar na opinião dos outros. Tipo, se eu tô sofrendo, eu vou lá. Porque isso não tem que ser algo... Deixa eu ver. Tipo assim, a gente não tem que ser igual a um robô, que não tem sentimentos. A gente tem sentimentos e se a pessoa não quer aceitar que a gente tem isso, o problema é dela. Eu sou assim. Ela pode ser assim também. Mas a opinião dela, se ela não gostou ou acha que eu não deveria fazer isso, porque no meu caso eu sou, tipo assim, sou igual ao meu pai, né? Muito feliz, sempre extrovertida e tal. E, tipo, as pessoas, às vezes, não veem isso em mim. Algo que eu sofro, ou que eu tenho, vamos dizer, mais tristeza, essas coisas. Então, tipo, se eu for lá e a pessoa perceber que eu fui lá, uns amigos meus, vão perguntar como que eu tô. E isso, eu acho assim, se for meu amigo mesmo, vai lá perguntar como eu tô e vai querer que eu desabafe com a pessoa. Mas, se ela for lá, tipo, falar, nossa, como assim você é triste, você sofre, sendo que você parece tão feliz, não tem dificuldade, vamos supor. Isso é algo que transparece muito, mas não significa que eu seja assim. É isso. É isso, sobre isso. Respeita a minha história. Pega a sua. E semana passada eu dei o exemplo do meu pai, mas essa semana eu até trago o exemplo da minha mãe. Minha mãe é exatamente essa pessoa, né? O pastor e a Miriam conhecem ela, acho que a Meire também conhece. E ela é essa pessoa espontânea, pra cima, alegre o tempo inteiro, mas em outros momentos ela é essa pessoa que também passa por sofrimento, que passa angústia. Sim. Né? E às vezes quando você encontra... Eu não, porque eu sou filho, né? Eu conheço ela em vários momentos. Mas quando as pessoas se deparam com ela nesses momentos, elas ficam surpresas. Justamente por isso. Mas tu não é essa pessoa sempre pra cima, sempre feliz e alegre, porque parece que a gente, quando adota essa postura, a gente é obrigado a ser sempre a pessoa feliz, a pessoa que anima o ambiente. Isso. E hoje ela tem que lidar com as coisas dela e, infelizmente, algumas pessoas acabam a deixando de lado. Porque, tu não é mais assim, tu não é mais assado, tu não é mais essa pessoa. E ela se sente sozinha. Mas graças a Deus que Deus está com ela, a gente está lá com ela, eu, a Ábida, né? E ela tem todo o suporte de consultas, etc., para poder vencer isso. Justamente para não se encontrar numa situação de ter que ser obrigado a sempre ser a pessoa feliz. Né? E eu acho que esse é o grande dilema, né? Das pessoas em relação... Até voltando àquela questão de amar-se, de aceitar quem é, de reconfigurar, né? Não, beleza, eu sou essa pessoa feliz, passo meus momentos de peia, de dificuldade, e ter essa liberdade, eu acho que de buscar. Uma coisa que a Miri estava comentando é sobre a confiança, encontrar o campo, né, de confiança. Pô, não, beleza, como o Lobato falou, cara, eu tô aqui, né, me chama,
vamos trocar aquela ideia. Mas vem o grande desafio. O Lobato é minha ovelha. Né? Eu vou falar para ele que Lobato, eu pequei, velho. Me ajuda. Aí vamos pensar, às vezes no nosso campo mesmo ali, no colegiado. Qual pastor que eu vou sentar? Qual amigo de fato vai ser? Qual pastor vai ser meu amigo? Que ele não vai me olhar só apenas como Miriam. Esses dias a gente trocou na ideia, assim, pode falar. Quando, assim, não sei se é com todo mundo, mas comigo, eu, meio que tenho vergonha de falar com pastores. Por conta que, sabe aquele medo de falar, nossa, fé com isso. Aí a pessoa fica amiga, vai orar. Aí, sabe, você fica meio o que a pessoa vai pensar de mim, né? Aí eu abro mais para meus amigos do que, vamos supor, para pastores como meu pai. Porque, vamos dizer que eu sinto mais segurança. Porque eles não vão me julgar, porque eles são assim mesmo. Aí, eles vão, claro, me aconselhar, falar que eu tô fazendo algo de errado, sim, mas é algo mais que eu percebo que as pessoas, às vezes, elas falam mais do que escutam. Isso é algo que eu percebo que fazem muito. A gente fala, em vez de só ouvir e, depois que ouvir tudo mesmo, falar algo, não só repreender ou brigar com a pessoa, mas escutar, dar conselho, mas não ficar com aquele olhar de... Como é o nome? Julgamento? Oi? Julgamento? Exatamente. Julgar ou, Vai achar vai chegar. Mas é por isso que a gente tem, inclusive, no Ministério o ALA. Porque, e eu entendo perfeitamente, às vezes não dá pra gente... A gente não sente como adolescente, né? Eu não sou mais adolescente, mas enfim. Sentir a liberdade pra chegar e falar com o pastor. Poxa, pastor, eu tô passando por isso. Não é nem que a gente... Não tô dizendo que a gente não deveria. A gente deveria ter essa confiança. Mas às vezes é natural do adolescente sentir a vergonha, né? Chegar aí, pastor Wesley, pois sabe... Tinha a irmãzinha lá, peguei a irmãzinha, mas tô aqui arrependido. Como é que ele vai falar isso para um pastor? Às vezes um cara que está atuando dentro do ministério. Sim. Né? E é por isso que com o ALA a gente tenta criar essa liderança de adolescente, né? O líder que é um adolescente, para ele ouvir e saber como orientar. Não tomar, obviamente, toda a responsabilidade para si. Nunca usurpar a responsabilidade do pastor, né? Mas ser o primeiro, como linha de frente, a tratar. Por isso que a gente no ALA fala sobre acompanhamento de cristão de adolescente, pegando pontos da pedagogia, da psicologia, para trazer esse conhecimento muito básico para o adolescente, mas para ele chegar contigo e dizer assim, saber o que te falar, ou saber como te ouvir. Que é exatamente esse ponto. Às vezes a gente nem tá esperando um conselho, alguma coisa, a gente só quer falar. Eu tô sofrendo isso e aquilo, e às vezes a pessoa não sabe nem o que dizer, mas só o fato dela estar ouvindo já te ajuda muito. Já se sente mais liberto, mais com menos peso, né? Exatamente. E realmente o papel do verdadeiro conselheiro é ouvir. Nós não somos médicos, nós não podemos passar receita. Porque aquilo que foi bom para mim, que foi uma resolução satisfatória no meu problema, pode não ser a sua. Então, isso a gente trabalha muito no rever, a questão de você ter uma tempestade de ideias. Né? Mateus chega e diz assim, pastor, olha, é o seguinte, eu de novo peguei uma menina e eu estou mega arrependido e tal. Então, agora vamos fazer assim. De que forma você acha que você pode resolver esta situação? Ele vai dizer assim, olha, eu já estou arrependido, eu vou orar e tal. Tá, mas além disso, o que mais? Aí ele vai dizer, não sei. E aí o conselheiro diz assim, então vamos ver as possibilidades. Você mudar de grupo familiar. Você não ir àquele lugar onde ela sempre vai, muitas vezes ela está sozinha. Quando ela estiver sozinha, lá congregando, não sentar perto dela. E aí a gente vai listando várias possibilidades, e ele vai dizendo também as possibilidades, porque ele tem a vivência, ele que sabe onde é que ele anda, o que ele faz. E aí, dali, ele sai com a tarefinha de quê? De colocar em prática. E aí a gente dá um prazo.
em 10 dias nós vamos conversar, em 5 dias nós vamos conversar, das tarefinhas que você tinha que fazer, quantas você conseguiu. Nós vamos abrindo um canal de comunicação e o Mateus se sente livre para, na próxima vez que acontecer de novo, ele diz, pô, pastor, de novo. E aí, o pastor, o conselheiro, não pode olhar para ele e dizer assim, cara, você não tem vergonha? O que é isso? Dizer, Mateus, vamos ver onde é que está essa brechinha que tem, que você cai no mesmo ponto. Ter mais intimidade, né? Gerar intimidade para poder ter essa conexão. Isso. Aí você não julga a pessoa, você ama a pessoa. Aí quando você disse assim, como é que eu vou abrir com o Mateus que ele é uma ovelha? Cara, se você abrir um assunto com o Mateus, você vai crescer tanto no conceito dele, que você não tem noção. Você vai ser cura na vida dele. Isso a gente ensina no Rever. Não ter medo do homem, porque é o que nós temos. Nós temos medo do homem, nós temos medo de autoridade, porque muitos dos nossos lares, a autoridade foi exercida com autoritarismo. Sim. Isso é uma diferença enorme. Ela fala assim, mãe, eu não vou comer couve, eu não gosto de couve. Brócolis. Cebola. Aí a mãe diz assim, mas vai comer, porque faz bem para você. Opa, o que tem no brócolis? Tem outro alimento. Tá bom, filha, o brócolis não vai, não. Então, vamos procurar outro que tem as mesmas propriedades e você vai testar. Ou, vamos tentar preparar esse brócolis de várias maneiras para ver se tem alguma que você se adapte. Mas se eu, como mãe, uso do meu autoritarismo, que não é a minha autoridade, você come e não reclama. É aquela história de engole o choro. Engole o choro. Isso é terrível. Porque causa marcas grandes numa criança. Uau. E aí a criança vem, se torna um adulto, mas ela está lá. Aí o chefe dela dá uma pá! Aí quando ela quer falar, o chefe diz, mas eu sou o chefe, eu mando. Ela entende? É por isso que tudo tem a ver lá com a nossa criança. Volta lá na nossa criança. Né? E essa questão do aconselhamento, o conselheiro, quando você escolhe alguém para abrir seu coração, cara, é porque ele olhou para você e viu em você capacidade de ajuda. Ele não olhou para você olhando capacidade de julgamento. Você não precisa de julgamento. Você já está se julgando. Você já sabe que pisou na bola. Então, você precisa de quê? De acolhimento, de empatia, que a gente chama, né? Empatia, eu me coloco no teu lugar. E aí eu consigo trabalhar com você aquela demanda que você me traz. Uau. E isso faz toda a diferença. Uau! A gente estava gerando aqui, o assunto é muito bom, né? Eu acho que a gente está indo até para o outro lado. mas é o natural. Mas essa é a pegada, tá ficando legal. Porque assim, nós falamos um pouquinho sobre o sofrimento lá, sim, como uma das possibilidades, e a gente percebeu aqui do lance do pecado, né? Sim. O pecado, que também leva ao sofrimento. E assim, o mais incrível desse bate-papo que a gente está rolando aqui, você sabe, por exemplo, a Miriam, desde bebezinha está na igreja. Sim. Né? Os seus filhos, sim, sempre ali. O Lobato, desde 2012. Desde 2012 está aqui, 10 anos, pá, na pegada. E já tem essa questão do certo e do errado. Mesmo antes, a questão da moral, mesmo o não cristão, ele tem esse senso de certo e de errado. Pode fazer, não faz. Olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Tem esse lance. E aí acomete o erro e vacilou, tem o remorso. Isso também pode ser possibilidades desse, né? Claro, é a resposta da sua infância. Nós somos aquilo que da nossa história. Até esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falei, mano, se a gente apagar a história, você não é o que você é hoje. Né? Então você olha, e aí que é legal que você falou, volta lá. Resolve, vamos ir resolvendo. Sim. Regressão, pastor? Não tem nada de regressão. É resolução para te melhorar o que você é hoje. E esse lance do pecado? O pecado pode ser, Miriam e Lobato também participa aí, pode ser uma das possibilidades, ou um caminho que o cara fala assim, caraca, eu não consigo me livrar desse pecado, e ao pecado final... de estimação?
Olha, interessante. Os pecados de estimação, né? Aqueles que a gente guarda assim, do lado do peito. Assim. Vai lá, pode falar. Vai. Agora te entrega aí, tu falou. Tô zoando. Agora, pode abrir o seu coração. Momento, abertura do coração. Tem ninguém vendo, não, relaxa. Deixa abaixo. Questão de pecado de estimação, né? Aquele pecado que você sempre faz. Você pode até, tipo... você faz, aí você... Não vou fazer. Só que aí acontece alguma coisa, você vai e volta pro pecado. Tipo um ciclo, basicamente, né? Uhum. Às vezes a gente tenta mesmo, a gente se esforça, só que a gente não consegue. A gente pode até pedir perdão e continuar, só que a gente faz de novo. É algo que a gente sempre faz dia a dia. Isso não deveria ter, né? Mas todo mundo tem. Todo mundo tem aquele pecado que sempre faz, todo dia, e, tipo, é algo que você já fez tanto que você nem percebe às vezes. Uau. É até o que Paulo fala quando ele diz que sobre ele foi posto um espinho na carne, né? É justamente... Paulo não fala exatamente o que era aquilo, mas justamente aquela dificuldade que você tem, que pode se transformar em pecado e que pode te levar para um caminho de tentação. Uhum. Eu sempre gosto de lembrar do versículo que a gente deve fugir de qualquer semelhança do mal, né? Uhum. Eu lembro que quando eu era líder de grupo familiar, líder de adolescente, né? Quando eu era adolescente, estava no 3º ano do ensino médio, eu levei esse versículo ao pé da letra, porque justamente estava passando uma situação que estava me deixando muito angustiado. Líder de grupo familiar, líder de adolescente, começa a ter uma paquera ali com uma garota que não era nem cristã. Uhum. Aí foi aquele negócio, não deu certo, e um dia, né, ela veio pra cima mesmo. Aí eu vou seguir o versículo. Eu saí do meu colégio e corri o Eldorado inteiro, fugi pra nem passar perto. Quase José. Uau! Mas é justamente isso, porque às vezes a gente tem que tomar, como você trouxe o exemplo, decisões extremas. Sim, Né? sim. O meu espinho na carne, o meu problema tá no meu grupo familiar. Vou sair. Né? Sim. Às vezes, o grupo familiar, né? O grupo familiar é eu falei semana passada, uma peça maravilhosa, assim, pra gente ser cuidado, ser ouvido. Mas às vezes a gente se encontra numa situação onde até mesmo naquele ambiente você pode acabar não se sentindo bem. Por afinidade, por questões de ideia. E aquilo pode de alguma forma não estar te edificando tanto quanto deveria. Pode ser uma situação própria, não estou dizendo que sirva para todo mundo que está ali dentro. Aí você procura um outro lugar, né? Você vai para uma outra situação onde você se sinta melhor, né? Sim. Você está numa situação de trabalho, né? Que você está num ambiente onde todo mundo ali escarnece de você, né? É melhor que você saia e procure um outro ambiente. Para justamente você não entrar... E aí eu vou puxar de volta para o tema. Você começa a entrar em conflito, né? E você se deixa levar. Aí você cai numa situação de ansiedade, depois de depressão, e termina no suicídio, né? Mas tudo começou lá atrás e você poderia ter evitado. Isso, né? exatamente. Se colocou numa situação de pecado. Né? Assim como o pecado, ele não acontece no estalar de dedos. O pecado, ele é um processo. Eu vejo, eu penso, e aí eu começo a alimentar os meus pensamentos na possibilidade daquele ato. Até o momento em que eu consumo o ato, que é o pecado em si. Então, eu posso frear antes? Posso. Entendeu? A Bíblia fala que a gente deve sempre renovar a nossa mente, né? Indo agora lá para o Conectar, que foi lá no Rio Preto da Eva, e aí eu falei para as meninas que não são daqui de Manaus, as pré-leitoras, né? Eu falei assim, olha, eu vou ligar para uma amiga minha, a gente vai almoçar no Flutuante. Vocês já foram no Flutuante alguma vez? Não, nunca fomos. Ok, vou levar vocês para almoçar no Flutuante. Fomos. Queridos, quando nós chegamos lá, só tinham 2 pessoas no Flutuante e mais nós 3. Então, nós éramos 5 clientes ao todo. Mas as 2 jovens que chegaram primeiro se acharam no direito de botar a música do celular delas para o Flutuante todo. Só o bregão tocando. Deus! Olha, que luta ficar ali naquele ambiente. Mas eu já tinha, antes de chegar lá, eu já tinha encomendado o prato e tal. Então, não tinha como cancelar, sair de lá. Entendeu? Eu também não queria ser deselegante, chegar lá e dizer, desliga,
entendeu? Embora eu tivesse direito, Sim. né, porque nós estávamos usando o mesmo ambiente, eu tinha direito, ou baixa. Eu cheguei a pedir para baixar, mas o rapaz disse, não, é porque eu não tenho controle sobre essa caixa, porque lá na terra que tem o controle da caixa, e ela está com o celular dela, tá, tudo bem. E almoçamos lá embaixo daquele pancadão. Graças a Deus que os botos vieram fazer uma graça e as meninas filmaram para dar uma melhorada no ambiente. Mas assim, quando nós entramos no carro para ir pegar a estrada, eu disse, olha, eu vou botar um louvor bem alto. Para apagar. Na alma. Eu vou correr sem, que é para ter uma emoção nova, para limpar tudo isso que está aqui dentro. Entendeu? Aí baixa os vidros do carro, bota o volume no mais alto possível, corre 100 na pista. Ai, passou. Voltei para mim. Porque o pé já estava querendo bater lá o pancadão, que o negócio é tão, né? A gente é humano, é pecador. Mas o velho homem já estava... mas é horrível isso, né? Então, a gente precisa fugir, ter mecanismo de poder fugir dessa aparência do mal, de consumar o mal. É uma luta diária. E o que é legal é que Jesus disse assim, que a gente ia ter aflições, mas que a gente ia sair por cima. Porque ele saiu por cima também. Tem bom... né? Tem de bom ânimo, eu venci, então você vence, cara, vai firme, isso vai dar certo. Isso é que me consola. Então, por isso que às vezes a gente não... Algumas pessoas, algumas situações, a gente não faz isso, né? Sim. Porque as aflições, elas vão acontecer sempre, a gente vai ter essas perturbações. E vendo aqui, pegando o gatilho, né, o gancho aqui que o Lobato colocou, ele trouxe ali meio que quase aquilo... Pegando outro gancho da Miriam, o ciclo, né? Ansiedade, depressão. Sim. E possibilidade ali desse viés de... Não, eu não quero mais ser ansioso, eu não quero mais estar de depressão, então o melhor é isso. E, de fato, esse mecanismo mesmo, normalmente, esse viés, esse ciclo, ou a pessoa está ali vivendo uma ansiedade, não sabe o que vai ver, aí daqui a pouco olha para trás, e agora estou ferrado, não vou mais ser o que eu gostaria de ser antes. E normalmente tem a tendência de desaguar em relação à tomada dessa decisão? Sim. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar uma pessoa numa crise de ansiedade ou uma crise de pânico. Pânico ainda não, mas de ansiedade. Elas não têm visão de possibilidade de sair de onde estão. Uau, É paralisante. Entende? Quando isso se junta com a depressão, aí é fatal, se não cuidar. Uau. Por quê? Porque a depressão é aquela tristeza extrema que você não consegue vencer. Às vezes a gente ouve de pessoas assim, não, eu vou levar o Mateus para dar uma volta lá na Ponta Negra para ver se ele se anima. O Mateus vai fazer cara de paisagem para tudo que ele vê. Ele não tem condição de mudar o humor dele. Porque a coisa está aqui dentro. A química tem que acontecer aqui. Tem que entrar a serotonina para fazer a sinapse, para o negócio funcionar. Como é que eu dizia? É como se fosse um cano entupido, não está passando nada. Então, não funciona 100%. Então, a serotonina vem, aí ela começa a limpar os canos e tal. Aí o Mateus, opa, possibilidade, eu estou triste, mas que tal se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Eu estou lá na Ponta Negra, me levaram lá, gente. Como esse rio é lindo. Começa a fluir. Esperança. Mas se eu estou em crise de ansiedade, estou em depressão, não tenho uma ajuda médica, porque é o caso do médico, não é o psicólogo, gente, não faz absolutamente nada com efeito positivo se o médico não entrar no esquema. Então, todo profissional da psicologia, quando avalia um paciente, ele tem que saber se ele precisa de uma parceria médica. E eu falo de parceria. Eu não falo de manda o cara para o psiquiatra e ele volta com a receita, aí o psiquiatra conversou com ele alguma coisa, você continua aqui, não tem esse feedback. O resultado vai demorar muito mais para acontecer, o resultado positivo. Quando você tem o feedback com o psiquiatra, você vai dizendo assim, mas doutor, ele tomou essa medicação, aconteceu isso, esse comportamento mudou, esse potencializou.
Aí o médico, então vou fazer um ajuste aqui. Entende? E falando, já abrindo esse precedente, é fácil essa comunicação ou por conta das áreas, o psicólogo ou psiquiatra gera alguns desafios assim, mesmo sabendo que o produto final é a melhora? Uhum. Eu posso até trazer um exemplo? Traga. 2, na verdade, assim. E eu falo com tranquilidade, assim, são situações envolvendo meus pais, mas eu falo com liberdade porque eles têm a liberdade de tratar sobre esse assunto, porque eu acho que a gente não tem demérito nenhum em buscar o tratamento, né? Tanto minha mãe, ela começou com tratamento com psicóloga e psiquiatra, e no caso dela foi muito bom porque, assim, ela passou, acho que por umas 2 psiquiatras, só que a segunda, principalmente, foi muito atenciosa com ela. É a pessoa que ela faz acompanhamento até hoje, junto com a psicóloga que ela faz online. Com meu pai, eu já tive a oportunidade de estar mais presente no acompanhamento dele. Foi uma caminhada bem complicada. Porque primeiro a gente passou... Primeiro ele, assim, teve vários problemas que foram bem graves, e aí a gente passou por um psiquiatra que era um maluco. Um maluco. A gente sentou e meu pai claramente abalado, hoje ele tem um diagnóstico sobre bipolaridade, né? Só que o cara simplesmente disse assim, não, um psiquiatra, assim, eu não tiro, assim, por nós sermos cristãos, eu até entendo mais ou menos, mas ele que diz assim, não, teu problema não é psicológico nem nada, teu problema é falta de Deus na tua vida. Uau. Só que assim, aí no início quando ele falou isso, eu até... Poxa, né? o cara é legal, né? Vamos orar, pai. Só que ele falou assim, não, mas não é esse Deus, não é Jesus, não. Jesus não tem nada a ver com essa história. Ele começou a puxar para uma força maior e para uma questão de positividade, assim. E aí foi ladeira abaixo. E na conversa, a gente por alguma razão tinha falado que éramos cristãos. Ele começou a querer debater, como é dizer que a Bíblia era uma mentira. E ao invés de nos ajudar, acabou piorando. Sim. Porque ele, no final, tu quer remédio? Então eu vou te dar aqui uma receita com remédio. Nesse nível. Assim. Uau. E aí a gente saiu de lá, olhamos, não, esse maluco a gente não vai atrás. E aí ele passou uma série de medicamentos que no início fizeram mais mal do que bem. E aí, graças a Deus, depois a gente encontrou uma outra psiquiatra, uma pessoa maravilhosa, a doutora Zandra, que toda vez que eu vou lá com meu pai, ela senta e conversa e fala, e ouve, e anota, né? E vê como é que ele está se comportando e analisa profundamente aquilo e me ouve também para saber como é que ele está evoluindo. Sim. E depois disso ele ainda fez acompanhamento com uma outra psicóloga que também fazia a mesma análise, e as duas, ainda que não se comunicassem, né, andaram juntas por causa do tratamento, por causa da forma como elas abordaram. Né? Eu até ia fazer, aproveitando a pergunta, fazer uma outra em cima, que era... Eu sei que a psicologia ela tem várias linhas, né? E existe alguma assim que para nós cristãos seja mais adequada, ou isso depende exatamente do problema? Né? Por exemplo, por que às vezes a gente procura um que seja comportamental e outro psicanalista? Porque qual linha a gente deve seguir? Freudiano, assim? Jungiano. Eu sou apaixonada pelo comportamental. Por quê? Porque ele parece mais conosco cristãos. Porque você vem, você traz sua demanda, eu ouço você, e aí, ali nós vamos desenvolver tarefas. Você vai para casa, mas você presta contas. E isso é legal. Então, eu prefiro. Outra coisa, ela é mais rápida, a resposta. Justamente porque você interage mais, né? Eu amo psicanálise, mas não uso no meu dia a dia. Mas eu amo a psicanálise. Por que eu não uso? Porque ela é muito longa. Ela é bem mais longa. Mas é também uma teoria muito bonita, né? Freudiana muito linda. Então, assim, para nós cristãos, eu pessoalmente acho que a comportamental é a que se adequa, se ajusta àquilo que nós somos e que nós cremos. Legal. Benção. Então a gente já temos visto que essa pegada, né, eu ia falar em relação aos gatilhos. E já pensando nessa questão e o quesito de analisar o comportamento, olhar o comportamento. Assim, em relação a identificar as possibilidades ou o viés, há gatilhos que tanto leva o adolescente, o adulto, a criança. Tem que perguntar um pouquinho sobre se da faixa etária, se tem alcançado mesmo a criança, se
temos colocado aqui uma linha assim, tipo de 14 a 25 anos, é uma grande possibilidade, aí já no, acho que talvez no âmbito mais geral, né? Mas você já trouxe para nós que o homem, a partir dos 60, aí eu fiquei preocupado, né? Porque é onde o cara ralou a vida inteira, e agora? O que eu vou fazer? Isso. Mas eu penso também que tem uma questão. Eu não sei, eu tinha feito uma anotação em algum lugar sobre essa questão da idade. Essa idade do norte, eu não sei se eu disse, mas é de 15 a 19 anos. 15 a 19 anos, uau! Né, que é um índice muito alto, tá? 15 a 19 anos. Poxa, tá? Muito cedo, né? É minha faixa ministerial. Você tem que orar mais, Wesley. Ora mais, o pastorzão. Exatamente, uau. É uma coisa muito alta. E agora essa questão, pastor, a gente precisa observar os nossos jovens, os nossos adolescentes, até os nossos adultos, os comportamentos. Todos eles têm sinais. Sim. Né? Hoje nós vivemos uma geração fast food. Uau. Aperto o dedinho lá, né, no meu celular, e alguém traz para mim o que eu preciso. Eu vou lá no micro-ondas, eu ponho uma coisa e 3 minutos depois está pronto. E essa é a nossa realidade hoje, né? E aí eu falo com meus pais que eu quero um relógio igual ao da Miriam. Mas o meu pai mal está conseguindo comprar o alimento do dia. Arroz e feijão. E aquele relógio, ele é caríssimo. Ou que ele não seja caríssimo, mas ele não está naquele orçamento. E aí isso traz sobre mim o quê? Uma frustração. Poxa, só eu não tenho, todo mundo tem, né? Uma outra questão, as mídias sociais, nessa felicidade divulgada nos Instagrams, no Facebook, que todo mundo é feliz, só eu que não. Ai, eu não consigo, olha lá a família do Mateus perfeita, tipo comercial de creme dental, todo o tempo sorrindo, né? Então, a criança, o adolescente, ele vê aquilo e acha que aquilo é uma realidade, porque ele não consegue fazer a separação. Uma coisa muito interessante sobre criança é assim. Você está aqui, e aí você tem uma criança de 2, 3 anos, você fala assim, pula, bebê. Ele se joga. Não passa na cabecinha dele a possibilidade de você sair da frente e ele se esborrachar lá no chão, porque ele confia no adulto. O adulto detém o poder sobre a criança. E aí, ok, ele pulou, você aparou. Pula, neném. Você sai da frente e ele se esborracha lá no chão. Mas você diz, pula que eu saí rapidinho, mas pula. Ele vai de novo. Então, essa é a crença da criança sobre o adulto, né? E nós temos que ter cuidado com isso. E aí, quando eu venho, por exemplo, o exemplo do Instagram, do Facebook, de toda essa mídia que tem muito material pronto para acabar com as crianças. Tem como você fazer pactos, como você cometer suicídio, como você enganar seus pais para sair de casa escondido, entendeu? Tem tanto material. E a criança que já passa um tempão lá, lendo, assimilando aquelas questões, vai guardando. E vai ter uma hora que isso vai virar uma prática. Uau. Entendeu, pastor? Isso é muito sério, vai virar uma prática. Diga, Matheus. E é justamente, eu acho que esse ponto da mídia, eu acho que pesa muito hoje em dia. Porque, e eu vejo assim, 2 pontos. Primeiro que você já falou, essa parte da sociedade de consumo. Eu quero ter, eu preciso ter, e eu fico enlouquecido com aquilo, com o videogame, com a roupa, com o relógio, com a aparência, o que quer que seja. Eu quero até puxar para ti também. E por outro lado, não. Calma. E a outra ponta é o exemplo negativo no sentido de o que a mídia joga, né? De coisas negativas para a criança e para o adolescente. Eu estava vendo justamente uma palestra do Augusto Nicodemos com os outros pastores, e eles falando sobre a série 30 Reasons Why, né? Que ficou muito, muito famosa na época, justamente porque eu acho que no último capítulo a garota principal lá cometia suicídio.
E depois a Netflix, inclusive, tirou essa cena do suicídio, porque era explícita, mostrava ela cometendo o ato do suicídio. E eles editaram o episódio para justamente não gerar esse gatilho para as pessoas cometerem, né, esse ato. Mas se fosse só essa série, até teria acabado o problema. Sim. Só que a gente vê isso na música, em filmes, Sim. em livros, né? Músicas que a gente às vezes está cantando em inglês, mas a letra em si é totalmente depreciativa. E nem vamos entrar no mérito da música brasileira hoje em dia, né? A música popular brasileira. Que jogam, né, a gente muito lá para baixo. E a gente está cantando isso, né, e trazendo isso para a nossa vida, esse sentimento negativo que destrói. Sim. Eu não sei como é que a Miriam lida com isso hoje, né, nesses exemplos que a gente tem, assim, do mundo jogando toda essa carga para cima de ti como adolescente. Assim, em casa, eu não tenho, tipo, Instagram ou Facebook. É o seu sofrimento, pode falar. Eu não tenho. Aí, isso pra mim, tipo, eu quero ainda, né, ter mais. Aí eu vou vendo como meus amigos são. Alguns deles, alguma amiga minha, ela tem Instagram e tal, e eu fico vendo como que ela é. Eu percebo que isso contaminou ela tanto que ela pode ser até da igreja, mas não se parece. Sabe, músicas que eu fico... Não vai edificar, não vai trazer bem. E eu fico, cara, qual a necessidade de você saber disso? Eu fico... Os assuntos que ela fala, ou os assuntos que ela vê, eu fico... As pessoas, elas seguem muito a questão dos outros. Se tiver popular, por exemplo, álbum da Copa, que tá agora... Essa febre maluca. Exatamente, essa febre que vai acabar daqui a alguns meses. Que é sempre assim. As pessoas só estão comprando, só estão gastando dinheiro por conta que todo mundo tá fazendo. Youtubers, influenciadores e tal da internet, só estão fazendo pra ter. Estão gastando dinheiro, mas daqui a pouco vão largar ali no sofá, no guarda-roupa e nem vão mais lembrar disso. Quando voltar a febre, que vão fazer de novo? Eu vi um exemplo maluco essa semana, porque eu fui no shopping e tava aquela mesa cheia de gente em cima trocando figurinha do álbum da Copa e tinha um pai com um garotinho sentado no chão, na porta de uma livraria, sabe, nessa fissura, assim, parecia coisa de drogada, assim, abrindo o pacotinho e colando o negócio, e eu passei assim, e a Abda tava comigo, ela olhou assim, olha. Aí eu olhei, quando eu olhei, o pai olhou pra mim, sentado no chão, né? E ele fez uma cara assim de, sabe, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu virei na mesma hora e entrei na livraria. Que legal. Mas é isso, é justamente isso. É a loucura tão grande de 5 minutos, né? Não, agora eu sou maluco pelo álbum da Copa e daqui a 2 meses acaba. Isso. E perdeu o significado na minha vida. Tipo, algumas febres, tipo Bora Bill, por exemplo. Lá Bora na Bill. escola durou Bora Bill. um dia. Um dia todo mundo tava falando assim e tal. E aí depois, no dia seguinte, ninguém tava falando direito. Era 1 ou 2 pessoas falando. Eu fiquei... Que é isso, cara? Um dia. Um dia. Dura muito pouco. As pessoas ficam vivendo muito por agora, né? É bem superficial, né? Exatamente. Tipo, falam frases populares na internet, memes e tal. Que daqui a 2, 3 dias acabou. Ninguém vai mais estar sabendo, ninguém vai estar procurando por outras coisas que é popular. Tipo, lá na escola, eu fico falando, tipo, tráfico de figurinha lá na escola. Tem um monte de gente com aqueles bolão assim, de figurinha repetida. Aí tal, fica trocando, eu fico, cara, daqui a pouco não vão estar nem mais se portando com isso. Daqui a pouco vão jogar no lixo. Tipo, algumas pessoas da minha sala, elas fazem isso, né? Elas não têm o álbum. Aí elas ficam rolando um caderno, fica pegando só pra, tipo, manter, só pra ter mesmo. Aí depois pode trocar por outra coisa, mas eu fico, cara, meu Deus, não tem necessidade, não tem, tipo, daqui a pouco não vai precisar. Você vai jogar o caderno fora, você não vai precisar do caderno, não vai precisar dessa figurinha, não vai edificar você, não vai, vamos dizer, não vai ser, entre aspas, um marco na sua vida. Só vai ser agora e acabou. Depois da Copa, não vai ninguém mais estar sabendo sobre isso. Provavelmente daqui a 4 anos vai ter de novo, aí eles vão querer fazer de novo, mas
Depois, tanto faz, tanto fez. E que lance tudo novo, né? É tudo novo. Como você falou, daqui a 4 anos vai ser uma nova Copa, novos times, novos jogadores, vai renovar e as figurinhas que você comprou aqui já era. E assim, o sentimento de eu não posso ficar de fora. Sim. Eu tenho que estar fazendo exatamente tudo que todos estão fazendo. Principalmente as pessoas extrovertidas são assim, né? Um comportamento de massa, assim. Se estão fazendo, eu vou lá e faço também. Porque eu não posso ficar fora. Senão vão me julgar. Não pode ficar fora do assunto. É. Eu era assim com meus amigos. Antes, assim, às vezes agora, né? Quando tem Instagram, os amigos... A maior parte dos meus amigos tem. Aí eu fico me sentindo meio que excluída. Eu fico tipo, cara, eu queria ter, né? Pai, deixa aí. Já ia dizer, culpa de quem? Culpa de quem? Hashtag pai. Hashtag alguém me ajuda. Aí eu não tenho, eu fico vendo assim, elas postando as coisas e tal. Eu queria ter a sensação. Mas é meio que bom isso. Pra mim, eu acho. Né? Aí, e tipo, assim, querer ficar sempre nos assuntos delas, ver as mesmas coisas. Porque só anda com pessoas que você tem alguma semelhança. Você tem algo que você viu nela que você também é assim. Aí tu conversa com ela, tem aquela amizade, tem aquela afinidade e tal. Mas quando não tem, você não procura fazer amizade. Aí a gente sempre tenta, né? Ter aí, às vezes, tipo, assim, né? Eu sou fã de Miracle, sou Miracle e tal. Eu não tenho muitas amigas que são, assim. Aí, as Eu amigas sou que o quê? Miracle. Que é fã de Miraculous. Hoje, esquenta não, isso aí, é da hora. Então, eu amo Miraculous. Sou o Catinoar. Tá... Já assistiu também. Não, você faz a menor ideia do Depois eu que vou seja. precisar de uma tradução, porque eu tô voando. Nós dois. Nem nessa. Ladybug, né? Não, vamos deixar pra lá. É daquela da Joaninha lá. E do... que tem um cara que parece uma mulher que veste roupa preta, parece. É o cara que parece mesmo, mas é o O cara. Rock Moff. O Rock Ela tá falando Moff do e a Cat- Ladybug, que É. o Catinoar. Aí... Essa foi boa. Entrando no assunto de Miraculous, teve um episódio que teve uma situação que a Ladybug teve um ataque de ansiedade. Por conta que... Assim, eu resumi o episódio, né? Rápido. Que, assim, ela deu um Miraculous pra uma pessoa. Ela gostava dessa pessoa. Ela deu por conta disso, né? O Miraculous e tal. E aí, essa pessoa, usando o poder do Miraculous, era o poder do cachorrinho, né? Aí, ele tinha uma bolinha que quando ele tocava no objeto, qualquer momento você podia, não sei se apertar, mas alguma coisa lá, e o objeto aparecia na sua mão. Ele fez isso com o ioiô dela, como ela era a portadora de todos os flames e tal, ela tinha todos aqui, podia pegar a hora que quisesse. Com isso, quando ele fez isso, ele entregou pro Rock Moff, que é um dos parentes da pessoa. O inimigo. Exatamente, o inimigo, que é o mal. E aí, quando ela viu que o personagem... que ele tinha um primo. E o primo dele era literalmente igual a ele. Igual, assim. A única coisa diferente era o jeito que eles usavam a roupa e o cabelo. Só que aí, ele tinha disfarçado com o primo dele. Ele tinha pegado Miraculous, tanto que não era ele que... É isso aí. É complicado. Eu preciso explicar. Você tem de assistir. Abafa, vai até o final. Aí, com isso, ele deu pro Rock Moff. Quando a Ladybug viu que ela foi pegar o Miraculous de volta, né? Porque ela não deixa lá com os disfarçadores. Aí, ela foi pegar, ela perguntou pra pessoa, ela falou, não sei que Miraculous, né? Porque não tava com ela, exatamente. Aí, tá bom, ela ficou... Oh my God. Aí, tá bom, ela percebeu que tinha desaparecido o ioiô dela. Então, ela foi lá no banheiro, se transformou, né? E depois que ela foi se transformar de novo, foi ver se tava ali os Miraculous. Não tava lá. E ela, tipo, basicamente teve uma crise de ansiedade naquilo. Ela ficou meio que se cobrando depois disso, né? Vai lançar os novos episódios, né? Aí eu tô vendo. Aí ela ficou se cobrando. E, assim, eu percebo que agora os filmes, desenhos, séries estão se voltando mais pra realidade nossa.
não é mais uma fantasia, algo que seria divertido ou legal. Estão mais se voltando para algo da realidade. Não só... Antes, Miraculous, né? Era só felicidade, não tinha essas coisas tipo depressão, ansiedade. E aí começou agora. Eu fiquei vendo, tipo... Não era assim. Percebo que essa série ela é mais para crianças, livre, né? Só que eu tô percebendo que não é mais assim. É algo mais sério, tá ficando mais sério isso. Eu falo às vezes com meus amigos sobre isso, e digo falando, isso aí é pra criança, isso é infantil, mas não é. Mas tem mensagem, né? Exatamente, sempre tem. A Pixar sempre faz muito isso, né? O Divertidamente é um filme que fala sobre psicologia, né? Mas é aquela mensagem infantil, né? Hoje você vê muito... Tem tanto pro bem, né? E eu acho que assim, eu até ia falar, a gente tem que carregar aquele versículo, de tudo retém o que é bom. Se tu viu esse episódio, tu viu o exemplo da crise de ansiedade, tirou uma lição valiosa sobre isso, perfeito. Né? Se eu vejo um Divertidamente outro filme tira uma lição valiosa que não esteja de encontro à palavra, né? Eu guardo isso pra mim, mas a gente sempre tem que analisar. Isso aqui tá de acordo com a palavra ou se isso não tá, né? Não tô dizendo que o teu exemplo não tá. Eu, na verdade, acho muito legal. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, justamente. E reter o que é bom dessas coisas que a gente vê. Verdade. Procurando Nemo, né? É um filme que tem muitas lições a serem tiradas. Sim. É tremendo aquele filme. Mas é um filme. Sim. Né? Todo mundo acha que é mais infantil, não pega... vamos dizer, não se aprofunda no filme. Isso. Não vê algo de errado ou lição, assim, entre aspas. Uau, gente. Cara, tá ficando gostoso, mas a hora tá voando, né? E a gente daqui a pouco tem as responsabilidades chegando aí, pegando. Eu sei que é muito topzera, mas a gente precisa chegar na conclusão. E interessante, pegando esse gancho aí, eu gostaria que cada um desse uma palavra aí, deixasse um alô pra galera, né? Pra gente já ir chegando nessa conclusão. Mas em relação à confiança, né? Como a Miriam colocou. Poxa, a personagem específica confiou em alguém, deu um presente, esperando que poderia ser ali legal, bênção, né? E aí o retorno, poxa, de engano, de tristeza, e aí a hora que ela se vê, fui traída, aquela palavra da frustração, esses caminhos dessas, são aquilo que a gente foi colocando, são algumas facetinhas, né? A frustração que leva à ansiedade, Sim. que dali leva à tristeza, que desce para uma depressão, vai gerando esses caminhos, sinais, né? Estarmos atentos a sinais, a esses gatilhos. E, gente, para a gente chegar a essa conclusão, gostaria que você deixasse uma palavra, uma mensagem. Né? Vamos começar aqui pela Meire, deixar uma palavra para a galera, para o pai, para o adolescente, para o jovem, né? Em relação a essa situação, dessas possibilidades. É real, né? Pode acontecer, infelizmente pode acontecer, mas trazer aqui, mano, tá desesperado, tá em desesperança, o que você pode fazer? E aí, mandar geral pra galera, depois aí o Lobato já vem também com uma palavra pra galera, concluindo, e depois a Miriam, não precisa dar spoiler de Miraculous não, mas manda mensagem aí, pra gente já chegando ao fim, nossa hora tá voando, e é muito legal estar com vocês aqui. A nossa palavra é de busca ajuda, não fica sozinho. E aprender que as pessoas sempre vão nos decepcionar. Uau! Só Jesus não nos decepciona. É verdade. Todas as outras pessoas, elas são exatamente iguais a nós. Elas têm defeitos, elas têm virtudes. E exatamente como nós, elas falham. Então, elas vão nos decepcionar. A diferença é o que é que nós vamos fazer com a decepção. Como nós vamos trabalhar essa decepção. Eu vou trazer isso para mim como sofrimento e vou perpetuar essa decepção? Ou eu vou olhar para o outro e dizer, não, ele fez, mas no momento era o que ele podia me dar. Mas está tudo bem, porque eu sou completa. O Senhor me completa, aquilo que eu não tenho eu vou buscar, e tudo vai ficar bem. Sempre trabalhar essa questão da estima, para ter uma autoestima, sabendo que autoestima, só por palavras de autoafirmação, não, mas em Jesus. É Ele quem nos ajuda a trabalhar essa autoestima, essa confiança e poder receber as decepções e os reveses da vida e transformar tudo isso em bênção para nós, em crescimento, né? Crescimento.
Essa é a palavra. Nós estamos saindo de uma pandemia. Antes da pandemia, nós tínhamos um percentual de 1 a 4 crianças apresentando transtornos. Agora é de 1 para 6. Uau. Então, nós temos que cuidar das nossas crianças, dos nossos filhos, na escola, na comunidade onde eles estão inseridos, comunidade religiosa, de parentela, de vizinhança, nós temos que cuidar, né? Então, essas crianças hoje, que estão hoje crianças, que vão ser adolescentes, que depois vão ser jovens, elas vão ter muito mais dificuldades que a Miriam está tendo. Porque algumas delas sequer haviam pisado em areia, haviam tido contato com folhas, com pequenos insetos, porque elas estavam presas por conta da pandemia, por conta do zelo, por conta do medo. Então, você tem muito trabalho com um monte de crianças que não consegue olhar para uma borboleta ou para uma formiga sem primeiro entrar em pânico. Por quê? Ele não aprendeu, ele não teve essa vivência. Ele ficou lá, 2 anos trancadinho, sem ter isso. Então, é um trabalho conjunto para nós ajudarmos essa geração a se tornar uma geração menos adoecida do que as estatísticas prevêem. Beleza. Certo. Fala, Lobato. Eu vou até usar a Bíblia aqui, já para não ficar só de enfeite aqui. Usa, irmão. Usa o manual. Não, mas é porque eu já tinha visto esse texto quando eu estava lendo e tinha deixado aberto aqui. Alguém precisa ser crente nesse bate-papo. Mas eu trago o texto de Filipenses 4, do 6 em diante, né, que ele fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E ele continua: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a primeira parte aqui no versículo 6 é: não andeis ansiosos, né? Eu estava vendo a pregação do pastor Augusto Nicodemos e ele estava falando que essa palavra ansiedade aqui, ansiosos, ela remete muito à ideia de estar dividido, né? Você não tem mais foco, mas você está dividido entre eu estou pensando no agora, no passado, no futuro, né? E você acaba entrando nesse turbilhão. E hoje a gente vive numa sociedade de consumo, de massa, que força a gente a estar pensando em 1000 coisas. Só que a gente tem que deixar isso de lado. Eu falei semana passada, deixar as coisas para trás ficarem e olhar para Cristo. E mais para frente ele vai dar essa dica para a gente, né? Ocupe a sua mente com o que é verdadeiro, com o que é respeitável, com o que é justo. Não se deixa influenciar pela mídia, pelo que se joga aí. Não, preste atenção nas músicas, nas séries que você está vendo, para que isso, né, essas coisas que são jogadas para a gente não nos contaminem, né, e nos levem para esse caminho da ansiedade. Então, cuidado, adolescente, pai, jovem, cuidado com o que você está recebendo do mundo, de mídia, de informação, porque isso pode estar te jogando num caminho totalmente negativo. Olha para Cristo, né? Se ocupe daquilo que vem de Deus, vem da palavra, para que as coisas do mundo não te contaminem. Assim, você tem que ter mais autoestima. É isso. Aí, foi isso. Tem autoestima, porque eu sei que é difícil. Todo mundo erra. E não ligue tanto para a opinião dos outros. Ligue mais para a opinião de Deus, dos seus pais, claro. Manda um abraço pra tua mãe também. Beijo, mãe. Te amo. Te amo, I love you. Mesmo sem o Instagram. Mãe, deixa aí, por favor. Ajuda aí. E que... sei lá, mano. Que coisa estranha. Não sei muito falar. Mas, assim... Tenta procurar as pessoas pra falar, porque ninguém é de ferro. Ferro enferruja também. Então,
Isso é algo que você não pode ficar se guardando sempre pra você. Isso faz muito mal. Eu sei porque eu às vezes faço isso. E a gente tenta procurar pessoas que você confie pra falar. Isso é meio difícil de achar, né? Por conta das pessoas que elas também fazem isso às vezes. Por não confiar nas pessoas, elas ficam mais fechadas e não procuram muita ajuda, mas faça isso, porque se ficar guardando só pra você, não vai fazer você ficar feliz com isso. Você vai ficar guardando e vai ter uma hora que vai explodir. Você pode até se matar por conta disso. E eu acho que se ame. Fique de boa. É isso. Ei, maravilha! Se ame. Galera, nós estamos chegando ao final de mais um Religa Cast. Por incrível que pareça, é apenas o 8º. Logo, logo nós vamos estar aqui. 1000 episódios, você com a gente, trocando ideia, vai ser legal. Mas nós estamos no 8º Religa Cast. Estamos aí chegando quase ao fim desse assunto, Cinema Amarelo, mas só trazendo vida e esperança com essa galera topzera. Na semana que vem temos mais, então o que eu quero te pedir? Não esqueça de dar aquele joinha, curta aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal! Raça pra cima, não tem como arrasar pra cima, mas o quê? Se liga com a gente, hashtag só vem, hashtag envie, compartilhe, traga geral pra ver esse assunto porque foi topzera das galáxias. Deus abençoe você e até a próxima.